nós te entregamos esse culto dessa manhã. Senhor, eu te entrego a minha vida, a vida de cada um que está aqui. Pai, não é mais um culto, não é mais uma programação, mas é, Pai, um encontro que o Senhor preparou, Pai, para nós. E eu não aceito a vida dos meus irmãos saindo da mesma forma que eles entraram aqui. Senhor, obrigado porque a sua palavra ela é real, o Senhor é real e tudo que o Senhor falou vai acontecer. Já está acontecendo de forma sobrenatural em nossas vidas. E obrigado, Pai, porque esse é o dia que o Senhor preparou para que os nossos olhos possam contemplar a grandeza do seu poder. Te agradeço desde já, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, equipe maravilhosa. Você pode se assentar. Gente, que frio. Eu amo frio, meu Deus. É tipo minha estação do ano preferida, é o inverno, é quando está bem frio mesmo. Para quem morou em lugares quentes, né, pegando temperaturas acima de 30 graus, sair do banho molhado do chuveiro e mesmo assim continuar suando é uma coisa esquisita, né? E aqui não, aqui você veste uma roupa quentinha. Aí tem os bonitinhos, né, que não gostam de vestir roupa quente e preferem ficar bonitos, aí passa frio e fica reclamando do frio, né? Mas está tudo bem. Oi, gente, tudo bem? Vira para o irmão que está do seu lado, já faz aquela boa e perfeita pergunta para ele, você está preparado? E já responde para ele, eu estou preparado. Mas tem que ser com essa entonação, então eu vou te dar mais uma oportunidade. Pergunta para ele, você está preparado? Porque eu estou preparado. Amém, gente? É uma honra estar com vocês aqui hoje, né? Comemorando o Dia das Mamães. Ai, que bonitinhas. Em especial a minha mamãe. Quero desejar a todos um feliz Dia das Mães. E, nossa, eu não sei vocês, mas quando a gente fala em mãe, né? Eu penso logo em amor, né? Porque a minha mãe, ela sempre fez tudo por mim e pela minha irmã, desde quando a gente era muito pequenininha. Eu ainda sou pequena, mas a minha mãe, ela sempre fez questão de estar ali, ela sempre fez questão de apoiar eu e a minha irmã. E eu sei que eu sempre, desde pequena, fui uma criança que não deu muito trabalho, eu sempre fui muito quietinha. Mas a minha mãe, ela sempre dando aquele jeito dela, meio calmo, né, que todos nós lá de casa sabemos como é. Ela sempre demonstrou tamanho amor por mim e pela minha irmã. E obrigada, mãe, por isso. Obrigada por sempre ser nossa melhor amiga. Vou chorar. Mas também falando sobre o amor de mãe, e já entrando nessa ministração, nós também podemos falar do amor de Deus sobre nós. Né, a Bíblia ela se refere ao amor de Deus como um amor ágape, um amor do Pai. Mas, traduzindo pelo âmbito natural, o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe, mas olhando a um olho carnal, é como se fosse o amor de uma mãe. Né? Deus, ele tem um amor eterno, um amor real, um amor que move montanhas para nos encontrar e que, de fato, nos encontra todos os dias, um amor que nos transforma todos os dias. E eu sou grata pelo amor de Deus, porque se não fosse o amor de Deus, a Bíblia já fala que Ele é o amor. Então, não tem outro amor se não for Ele. Amém? E se eu fosse dar um título para essa ministração hoje, seria Amor de Mamãe. Brincadeira, gente, da mídia. Seria um amor que é suficiente. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, né? Eu tenho 22 anos e essa minha geração hoje é uma geração carente. Uma geração onde as pessoas, elas, desde a queda do homem, a separação do homem lá, que Adão comeu a fruta com a sua mulher, foi criado um espaço no coração do homem, onde tínhamos ligação com o Senhor. Presta atenção em mim, foca em mim. Esse é meu amigo pastor Júlio, tudo bem? Todos conheceram ele, agora foca em mim, preste atenção.
E quando houve aquela separação do homem com Deus no Éden, foi aberto um vazio no coração do homem. E até então a humanidade ela buscava coisas, pessoas, bens materiais para suprir esse vazio que o ser humano causou com a separação de Deus, com a separação com Deus. Hoje em dia nós vemos pessoas, e eu falo com convicção mesmo da minha geração, jovens entre 12 e 29 anos buscando suprir necessidades em pessoas. Não, eu só vou ser feliz se eu estiver num relacionamento. Eu só vou ser feliz se eu casar. Eu só vou ser feliz se eu tiver filhos. Aí teve filhos. Não, eu só vou ser feliz se eu tiver minha casa própria. Não, eu só vou ser feliz se eu tiver meu carro. Só vou ser feliz se eu viajar pelo mundo. Mas nunca está feliz porque nada satisfaz. Nada supre aquele vazio que um dia um homem deu legalidade para existir. Você está conseguindo compreender? E eu me deparei com uma situação, eu estou no último ano da faculdade, graças a Deus, e eu pude me deparar com uma jovem que virou para mim, e a gente estava atendendo, eu faço odontologia, e ela virou para mim e para aquela paciente que estava na cadeira. E a gente faz algumas perguntas para o prontuário do paciente ali. E uma das perguntas que a gente faz para o paciente é se ele tem costume de beber, né? Porque para saber do hábito do paciente, tudo e tal. E a paciente, ela disse que ela não tinha costume de beber. E essa minha colega, ela virou e ela falou assim: nossa, mas você, com essa tal idade, você não tem costume de beber? Você é diferente, né? E eu olhando assim, e aquela paciente, ela virou para a minha colega e ela falou assim: uai, você bebe? Observação, a minha colega deve ter o quê? Uns 20, 19, 20, 21 anos, por aí. E sabe qual foi a resposta da minha colega? Ela virou e ela falou assim: eu não gosto de beber, não. Mas eu bebo porque eu sou mais feliz bêbada do que sóbria. Sabe, gente, o nível de carência que essa geração em que nós estamos vivendo está, onde os jovens, e eu estou falando dos jovens porque é o meu ciclo social, também ando com velhos, mas tudo bem, isso a gente não precisa entrar em detalhes. Mas olha o nível de uma jovem de 20 anos dizer que prefere estar bêbada porque se sente mais feliz do que sóbria. Aí eu fico pensando, beleza, você pode até ter uma felicidade temporânea ali naquele momento e depois. E a ressaca, o que você vai fazer? Mas eu não perguntei, devia ter perguntado, mas eu não perguntei não. Mas sabe, uma geração onde as pessoas estão carentes, onde as pessoas estão procurando coisas certas, mas nos lugares errados. Pessoas que estão procurando paz, alegria, amor, felicidade, em coisas mundanas, nos prazeres da carne, sendo que existe apenas uma coisa. Uma pessoa chamada Jesus Cristo, chamada Deus, que pode suprir esse vazio. E sabe, gente, foi isso que Deus fez com nós. O amor dele já começou a entrar em prática aí. Quando ele viu que não existia outra opção para salvar a humanidade, a não ser entregar o único filho dele para morrer por mim e por você, ele fez. Ele deu Cristo. Tudo que Deus podia nos dar, ele deu, que foi Cristo, e Cristo morreu naquela cruz. Ele ressuscitou e restaurou a comunhão com o Pai. Cristo naquela cruz tirou nós do estado de alvo da ira de Deus e nos colocou como alvos do amor de Deus. E hoje esse amor é capaz de suprir tudo que um dia o ser humano busca. Sabe, um amor que é suficiente. Você não precisa de mais nada quando você está no amor de Deus. Porque o amor dele é um amor completo. É um amor onde você pode estar em meio ao caos, mas existe uma paz dentro de você. É um amor onde existe falta, mas sabe, a abundância dele sobressai. A soberania dele está rodeando você. Oh, aleluia! Você está aqui?
Fica tranquilo, uma vez falaram que as minhas ministrações são como chicote, mas hoje eu pretendo ser um pouco carinhosa. Não vou citar nomes, né? Mas tudo bem. Eu anotei o significado de carência para vocês pensarem um pouco comigo nessa manhã. No Google, ele diz que carência é a falta de algo necessário, absolutamente preciso ou essencial. Algo que não pode evitar. Estado psicológico em que uma pessoa experimenta uma falta de satisfação emocional e afetiva, resultando em um sentimento de vazio e insatisfação. Eu quero que você foque nessa última frase, onde o significado diz resultado em um sentimento vazio e de insatisfação. Irmãos, sabe, eu, como uma jovem, eu tenho vivido um tempo de muita pressão. Porque, como eu disse, eu estou no último ano da faculdade, então eu faço faculdade de manhã, trabalho à tarde, faculdade de noite também. Aí tem TCC e, nossa, o bicho pegando fogo. E esses últimos dias eu tenho deparado comigo mesma, eu estou falando de uma experiência própria, de uma jovem de 22 anos, onde, de um lado, vive num lar cristão, onde a palavra de Deus é quem governa, onde a família inteira é da fé, e glória a Deus por isso. E, de um outro lado, eu tenho vivido num ciclo onde tudo vai dar errado. Meu Deus, nós não vamos passar de ano, nós não vamos se formar esse ano. Ai, a matéria está muito difícil, essa professora pega muito no nosso pé. Então, meio que a minha cabeça, ela fica entre ouvindo uma coisa de um lado e ouvindo outra coisa do outro. E, em determinado momento, desde que o ano começou, eu me senti uma jovem vazia. Confessando aqui com vocês. Eu tive um tempo onde os meus dias eram apenas dias. Eu estava apenas sobrevivendo. Acordava de manhã, ia para a minha faculdade, dava o meu melhor, o máximo que eu podia. E depois ia para o trabalho e ainda escutava no trabalho, porque ser auxiliar não é uma coisa muito fácil, só quem já foi auxiliar sabe. Tudo que acontecer é culpa do estagiário. Meu Deus do céu, Senhor, tem um lugar guardado para os estagiários, em nome de Jesus. E tudo que acontecia naquela clínica, a culpa era minha. Então eu ouvia. Gente do céu, eu ouvia tanto, tanto. E daí eu comecei a sentir um vazio. Eu fiquei, meu Deus, mas eu não sou suficiente para nada. Eu mal vejo a minha família em casa, e quando eu vejo, eu não tenho nem força para sentar na mesa para poder, sei lá, receber uma palavra de ânimo, porque quando eu chego tarde da noite, eu vou dormir, eu vou tomar um banho e vou dormir. Então, às vezes, eu nem tenho como desabafar com a minha mãe, para mãe, me ajuda. E sabe, aí eu comecei a me sentir um vazio. E daí, em certo dia, em uma certa manhã, eu levantei e eu comecei a chorar. Eu acordo 6 horas, e eu passei das 6 horas até as 6:30 chorando. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais, me tira daqui, por favor, me leva. Misericórdia, mas verdade. Eu falei, Senhor, me tira porque eu não aguento mais. E antes que você me julgue, tá bom? Porque, né, na época dos meus pais, eles trabalhavam, eles estudavam, eles andavam em riachos, atravessavam jacarés. Uau, era um negócio assim. Mas entenda que o que eu estou passando, talvez possa ser fácil aos seus olhos, mas não é o que você está passando. Assim como a minha irmã de 11 anos, ela pode ter as pressões dela, que para mim podem ser fáceis, mas para ela pode não ser. Então, entenda que o que eu estava passando não era uma coisa muito fácil. E eu comecei a chorar e eu falava, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais. Eu estou cansada, eu não sei o que fazer, eu não me sinto suficiente. Eu não me sinto importante para a minha família. Olha só os pensamentos do inferno. Eu não me sinto importante para a minha família. Eu não me sinto num lugar. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Até que eu senti uma paz no meu coração. Eu não sei explicar, gente, mas era uma coisa assim que eu estava chorando. Aí eu parei assim. Aí eu me limpei. Eu fiquei em silêncio no meu quarto. Até que eu senti, sabe, não é uma voz, mas eu senti algo dentro de mim dizendo, você é importante para mim. Você é importante para mim. E o meu amor por você basta.
E sabe, naquela manhã eu comecei a chorar, mas não de tristeza, mas sim de alegria e de raiva. Porque eu passei 30 minutos dando ouvidos às mentiras do diabo, sendo que apenas o amor dele bastava para mim. E sabe, gente, independente da pressão que você passe, lembra que o amor dele basta. E que você é importante para ele. E naquela manhã, eu lembro que eu levantei, e eu tomei meu banho, e eu vesti minha roupa, até saí atrasada de casa. E eu cheguei no ônibus, tarde, eu estava indo para a faculdade, e eu recebo uma mensagem de uma paciente nossa que a gente estava atendendo à noite. E ela começou a me agradecer pelo atendimento. Ela falou assim, nossa, Sabrina, muito obrigada pelo seu atendimento, pelo atendimento da sua dupla. Eu gostei muito, vocês são muito atenciosas, você é muito carinhosa, você vai ser uma excelente profissional na sua área. E sabe, gente, aquilo, sabe, confortou o meu coração. Mas não é o fato da pessoa dar valor ao meu trabalho, mas eu ver o amor de Deus nas coisas simples. Porque é isso que Ele faz. Ele demonstra o seu amor nas coisas simples por nós, porque o amor dele basta. O amor dele é suficiente. Oh, aleluia! Vamos ler um pouco a Bíblia? Você pode abrir comigo em Lucas, por favor? Só para o pastor não achar que eu não leio a Bíblia. Oh, Senhor, muito obrigado pelo seu amor, Pai. Obrigado porque somos importantes para o Senhor. E não importa o que o diabo diga, nós continuaremos sendo importantes para o Senhor. Somos tão importantes que o Senhor deu o seu único filho para que hoje nós nos tornássemos os seus filhos. Oh, muito obrigado, Pai. Lucas 15, você está aí comigo? Vamos ler a historinha, a parábola do filho perdido, em outras palavras, do filho pródigo. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa história, mas para aquele que não conhece, fica tranquilo, você vai sair daqui entendendo um pouquinho sobre a história desse cara. E aqui, a partir do versículo 11, vai contar um pouco a história dele, mas a gente não vai ler a história toda, então eu vou resumir para vocês. Tinha um pai, que ele tinha 2 filhos. E o mais novo, ele virou e ele falou assim, pai, eu quero toda a minha herança aqui, por favor, tudo que eu tiver direito eu quero agora. E eu fico imaginando a cara do irmão mais velho do cara, né? Imagina se a minha irmã virasse e pedisse pro meu pai toda a herança dela do nada, assim. Eu ia falar, meu Deus, que louca. Tipo, o quê? E foi o que o cara fez. Ele pediu toda a herança dele, o pai bondoso entregou, dividiu, né, entre os filhos e entregou. E o que o cara mais novo fez? Pegou tudo e meteu o pé. E a Bíblia vai dizer, em uma determinada versão, que ele passou uma vida gastando tudo que ele tinha. Na minha versão aqui, você pode acompanhar, não sei como é que está na sua, mas aqui no 15:13 vai dizer que poucos dias depois o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar por necessidade. E daí a história vai continuar, vai dizer que esse rapaz, ele buscou por uma válvula de escape. Ele encontrou um cara lá e falou assim, moço, me ajuda, por favor, tô com fome. E o cara falou, você pode trabalhar ali para mim e tal. E ele falou, eu aceito, por favor. E ali esse moço mais novo, esse rapaz mais jovem, que tinha pegado toda a sua herança e metido o pé, ele começou a trabalhar para esse cara. E ele percebendo que até os escravos do pai dele tinham mais comida do que ele trabalhando ali para aquele moço. Repare, ele pegou, vamos separar aqui em pedaços, como um açougueiro. Ele estava lá e ele virou para o pai e falou assim, pai, me dá tudo que eu tenho direito, tudo que é meu. E ele pegou e ele foi embora. Ele viveu a vida dele, a Bíblia faz questão de dizer que ele viveu uma vida em pecado. Então, eu chutaria aí uns aninhos bons, porque se a Bíblia fala vida, eu chutaria uns 5, 6 anos. E ele viveu essa vida em pecado e acabou. Chegou uma hora que esse prazer que ele estava vivendo chegou ao fim. E começou a vir a necessidade.
Repara que o filho, ele pegou as coisas e foi atrás daquilo que ele achava que era bom. Achava que ia suprir aquele vazio que tinha dentro dele. Eu imagino que ele gastou todo aquele dinheiro com tudo que tinha direito de gastar. Com casa, na época não tinha carro, então deve ter gastado com os cavalos da vida, não sei. Uns cavalos da marca Ferrari. Mas ele gastou o seu dinheiro com tudo que ele podia achar que ia satisfazer um vazio que tinha dentro dele. E repare que chegou um momento que esse dinheiro acabou. E ele começou a passar por necessidade. E a Bíblia não fala, mas eu imagino que durante aquela necessidade ele deve ter pensado no pai dele. Pensado que ele tinha uma vida boa na casa do pai dele, mas ele decidiu sair. Mas por vergonha de voltar para a casa do pai, ele preferiu ser escravo de um desconhecido e trabalhar pelo aquele desconhecido do que voltar para a casa do pai. A Bíblia não fala isso, eu estou falando o que eu acho. Eu acho que ele teve vergonha disso, de voltar para a casa do pai de primeira. Mas se você continuar a história, você vai ver que o filho, ele volta para o pai. Porque chega uma hora que ele prefere, de fato, ser escravo do pai, porque tinha mais recursos sendo escravo do pai do que sendo escravo daquele cara. E ele já estava pensando, ele já estava bolando um plano. Se você continuar a história, vai dizer que ele estava falando, não, eu vou chegar em casa e eu vou falar, pai, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu aceito ser o mais simples dos seus servos, eu faço qualquer coisa, eu limpo até o banheiro, lavo o banheiro se for preciso. Ele já estava pensando que o pai ia chegar e ia macetar ele. Não, você, meu Deus, você não vai entrar na minha casa. Mas olha só o que a Bíblia diz, você está aí, né, ainda, você não fechou, que eu não falei para você fechar. 15:18 vai dizer, vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, mas aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai, quando o rapaz ainda estava longe da casa. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, preste bem atenção, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E o que me chama a atenção nesse versículo é que o pai avistou de longe aquele filho, e ele correu e ele abraçou o filho. Sabe, irmãos, o Senhor, ele está assim, vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Vem, filho amado, como está. Sabe, irmãos, não importa o que aconteceu, não importa o que você tenha feito até aqui, não importa as mentiras do diabo, não importa as circunstâncias que tenham se levantado contra você, ele está de braços abertos para você nessa manhã, porque o amor dele é suficiente. O amor dele é suficiente, e a Bíblia mesmo vai dizer que não importa o pecado, que nem mesmo o pecado, nem mesmo eu, nem mesmo você, nada pode ser capaz de te separar do amor de Deus. Ou existe algo dentro de mim e você que um dia fez com que o Senhor se apaixonasse por nós. Porque a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. Não foi eu e não foi você, não foi o que nós sentimos por Ele, mas é o que Ele sente por nós. E esse amor basta. Esse amor é suficiente. E sabe, irmãos, essa história não fala apenas do filho que deixou a casa do pai para viver uma vida de várzea. Fala também do filho que estava na própria casa com o pai. E
Preste atenção, aquele filho mais velho, ele estava lá, ele decidiu estar na casa do pai. Ele estava obedecendo às ordens do pai, trabalhando para o pai, não fez nada de errado, pegou a herança, deixou guardada. Mas sabe, olha só que interessante, ele vai dizer para o pai, que ele vê aquela situação, ele falou, pai, mas meu irmão saiu, fez tudo que podia fazer de ruim, você o recebe, e eu que estou aqui. E eu que estou na sua casa, e eu que estou trabalhando para você, eu que não faço nada de errado. E a história vai continuar. Você ainda está aí? No versículo 28 diz, o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas eu preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria. Repare aquele filho que estava lá, ele estava na casa do pai. Preste atenção, ele estava na casa do pai, estava obedecendo às ordens do pai, os comandos do pai, mas ele não desfrutava do amor do pai. Muitas das vezes, aqui não, lá pela zona de Belo Horizonte, existem pessoas que estão na igreja dizendo que é crente, que não, a minha vida é do Senhor, mas não desfrutam de um amor que é suficiente, porque não abrem o seu coração para desfrutar. E, irmãos, não basta você estar apenas esquentando um banco na igreja se você não abrir o seu coração para desfrutar desse amor. Aí você convive, você se depara com uma pessoa que está na igreja, passa domingo a domingo na igreja, mas nada funciona na vida, tudo dá errado, está num trabalho que estressa, não consegue nada. Por quê? Porque a pessoa não abre o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para ela. Sabe, o amor dele é muito grande, maior do que podemos imaginar. Mas para nós termos acesso a esse amor, nós precisamos abrir o nosso coração. Sabe, a minha mãe, ela me ama, eu acho. Brincadeira. Mas sabe, por mais que ela fala, Sabrina, eu te amo, você pode sempre contar comigo, sou sua melhor amiga. Mas o que adianta eu chegar tarde em casa, cansada, triste, querendo um abraço, mas não ir a ela, não ir de encontro a ela não é adivinha. E sabe, às vezes o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, mas sabe, irmãos, Ele não vai te forçar a chegar nele. Você precisa abrir o seu coração para que Ele entre e que o amor dele te satisfaça. Deixando de ser apenas pessoas carentes, mas sendo totalmente dependentes de um amor que é suficiente. Ou de um amor que nem mesmo o diabo e o inferno pode fazer acabar. Um amor que é real. Sabe, e continuando nessa linha de raciocínio de amor, quando eu era bem pequena, eu era uma sassazinha pequena, hoje eu sou uma sassazinha grande. A minha avó ainda não morava com a gente, a avó, ela morava em Minas. E eu lembro que a minha família saía de Salvador para ir lá visitar ela. Eu era bem pequenininha, eu acho que a minha irmã era um bebezinho ainda. E a minha avó morava num apartamento que tinha 3 quartos. Então, meus pais ficavam em um, ela e o meu avô em outro, e tinha um só para mim. Lembra, avó? E nesse quarto tinha até uma TV, gente, eu era chique. E eu lembro que eu acordava de manhã, não lembro se era num sábado ou se era num domingo de manhã, bem cedinho. E eu corria para a geladeira lá da casa da minha avó, nem escovava os dentes, misericórdia. Eu só corria para a geladeira da casa da minha avó, pegava os bis, porque meu avô ele comprava muito bis assim para a gente, e aqueles Danoninho e Yakult. E eu corria para a geladeira, eu pegava um monte de bis e uns Danoninho e ligava a TV, porque passava aquelas histórias bíblicas da USBT na época. Não sei nem se nem se passa hoje em dia.
E eu lembro como se fosse ontem. Eu liguei a TV e estava passando a história da decisão de Salomão, que ele teve que decidir com aquelas duas mães, não sei se muitos conhecem, onde duas mulheres chegaram para o rei Salomão e uma delas virou e falou assim: rei, aquela ali roubou meu filho, porque o filho dela morreu e ela trocou os nossos bebês, porque elas meio que tiveram quase juntas, né? Uma teve em um dia, depois de 2 dias a outra teve outro, e elas moravam juntas. E daí uma delas virou e falou assim: rei, aquela ali roubou meu filho, e esse dali é meu filho, não, mas aquele ali é meu filho, e começaram a discutir, e Salomão, ele pediu direção a Deus de como, né, botar ordem naquele negócio. E a Bíblia vai dizer em 1 Reis que Salomão, ele pegou uma espada e ele ia dividir o filho no meio. Falou assim: então já que é filho de todo mundo, vai metade para cada. Aí vocês decidem quem quer ficar com a cabeça ou quem quer ficar com o bumbum do bebê. E daí diz que a mãe logo se levantou. Não, peraí, não faça isso com o meu filho, pode entregar para ela. Mas eu gosto de uma versão, você não precisa abrir para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então eu vou ler aqui para vocês, em 1 Reis 3:26, vai dizer: então por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou. Sabe, irmãos, o amor, ele tem um grito. Ele tem uma voz que vem de dentro. O Senhor, ele soltou uma voz com aquela galera que estava sendo escrava no Egito. Você lembra quando ele falou: eu vou livrar o meu povo? O Senhor soltou uma voz para mim e para você também. Calma aí que eu já vou te mostrar aqui. Em 1 João 4:9. Diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Em Sofonias 3:17, você não precisa abrir, porque até que você ache Sofonias já vai dar meio-dia. Então diz assim: pois o Senhor, seu Deus, preste atenção, essa daqui é boa. Olha só o grito de amor que o Senhor teve comigo e com você. Pois o Senhor, seu Deus, está no seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Sabe, irmãos, em meio a pensamentos onde o medo diz que você não vai conseguir, onde a falta diz que não vai dar certo, onde a doença diz que você vai morrer, existe um grito de alegria do seu Pai sobre você, dizendo que você é amado. Em meio a dias difíceis, onde você pensa em desistir, existe um Pai que grita de alegria por você, dizendo que você é importante para Ele. Oh, aleluia, irmãos, não existe mais mentira do diabo que prevaleça sobre a sua vida. Agora que você sabe que Deus grita de alegria por você, você só vai ser besta o suficiente para deixar. Mas diga: eu não vou deixar. Porque Deus grita de alegria por você. Agora imagina, Deus está lá gritando, dando cambalhotas de alegria por você, só por você ser você, só por você ser filho dele. Agora imagina a alegria que ele sente quando você age como um verdadeiro filho de Deus. Imagina como que ele se sente quando você bota ordem em meio ao caos. Quando você levanta a sua voz, mandando o diabo calar a boca. Quando você levanta a sua voz, mandando as tempestades acalmarem diante de você. Ei, meu amigo, eu fico imaginando a alegria de Deus lá de cima. Caraca, esse meu filho é bravo. Farmou aura. Falei certo, hein? Nossa, ele deve ficar muito feliz. Caraca, meu filho está fazendo o que eu criei ele para fazer, botando ordem em meio ao caos. Irmãos, você tem um amor que te dá ousadia de ir diante das circunstâncias. Você tem um amor que ele é tão suficiente para você, que quando você se depara com o medo, você não tem nem tempo de pensar. Você só age, você só levanta a sua voz e declara a palavra. E o Pai se regozija em você. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me alegro. Oh, aleluia!
Irmãos, mas para isso você precisa abrir o seu coração. Não adianta eu vir aqui falar do amor de Deus para você, mas se você continuar com o seu coração fechado, totalmente carente pelas coisas do mundo. É chegado um tempo de você ser carente de Deus. Ser dependente emocional de Deus. Depende das suas emoções dele, não de pessoas. Dependa totalmente dele. Não, mas Sabrina, é que se eu tiver dinheiro, irmãos, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo, visualização não é tudo, holofote não é tudo, o amor dele é tudo. Sabe, em um determinado dia, a gente lá em casa recebeu um casal. Meus pais devem até lembrar quando eu falar. E esse rapaz, ele estava lá e ele virou assim no almoço, na mesa do almoço, e ele falou assim: pastor, lá em casa eu ensino para as minhas filhas que ser rico não é ter dinheiro. Ser rico é você não saber o que é ter falta. Ele deve ter falado umas palavras mais bonitas, mas eu interpretei assim e eu levei para o meu coração. Sabe, irmão, ser rico não é você ter bilhões e trilhões na sua conta, mas ser rico é você não saber o que é faltar o pão na sua mesa. Ser rico é você não saber o que é ser abandonado. Porque Deus, Ele nunca te abandona. Porque a graça dEle te basta, o amor dEle é suficiente, o amor dEle é real. O amor dEle transforma, muda cenários. Antes alvos da ira de Deus, hoje somos alvos do amor de Deus. Porque o amor dele transformou um cenário de derrota, transformou um cenário de escravidão. Antes nós estávamos em um lugar onde as coisas nos dominavam, mas hoje nós estamos num lugar onde nós dominamos as coisas que antes nos dominavam. Porque o amor dele nos alcançou. O amor dele tem nos alcançado cada vez mais. E sabe, irmãos, tem uma musiquinha, pastor Júlio, está preparado? Olha, eu não canto, mas eu vou tentar. Que canta na minha época, quando eu era bem pequenininha, bem quando eu tinha a idade da Marjorie, que diz assim, ó: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salva. Você conhece? Canta comigo. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nem o vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nem o vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Nossa, irmãos, meu Deus. Obrigado, Pai, pelo um amor tão real. Um amor que é suficiente, Pai. Um amor em que transforma. Um amor que liberta. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia.
Oh, aleluia, irmãos, você se alegra nisso? Em saber que existe um amor tão alto, tão profundo, que é maior que o mundo, mas que cabe dentro do seu coração. Oh, Senhor, muito obrigado. Eu quero finalizar com um versículo. Você pode abrir comigo em Isaías 49, esse eu quero que você abra. Oh, aleluia, você está aí? Em Isaías 49, versículo 14, vai dizer: mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e a arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando. Eles estão chegando. Calma que você vai entender um pouquinho agora. Eu vou traduzir para uma versão 20.26. Você ainda não tem porque essa versão é exclusiva, tá bom? Diz assim: mas as circunstâncias estão dizendo: o Senhor nos abandonou. Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de vocês. Sassazinha, Elias, Deusimar, Vito, Aline, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço das suas orações. Calma aí, só um pouquinho. As suas respostas. O que você precisa está chegando depressa. Enquanto estão fugindo todos os pensamentos de medo, enquanto estão sendo derrotados toda falta, toda ansiedade, toda carência. Olhe para os lados, veja o que está acontecendo. As suas orações estão sendo respondidas. Os seus desejos estão sendo satisfeitos nele, porque ele tem o seu nome gravado em suas mãos. E o amor dele te basta. Ei, irmãos, é chegar num tempo de você parar de viver num morno e desfrutar de algo além do que o amor dele tem preparado para você. É chegar num tempo de você viver a abundância do amor dele. Abra o seu coração mesmo. Decida viver, não, pai, eu me desprendo das coisas do mundo. Eu cansei de ser carente emocional do mundo. Eu quero ser carente do Senhor. Me ensina a viver nesse amor. Ei, irmãos, é chegado o tempo do mundo ver o amor dele através de você. É chegado o tempo dos jovens de 12 a 29 anos que acham que ser feliz é estar bêbado, encontrar a verdadeira alegria através de mim e de você. É chegado um tempo onde as pessoas depressivas vão encontrar a paz que há em mim e a você, porque nós decidimos abrir o nosso coração e desfrutar do amor dele. Ou você pode ficar sobre os seus pés, por favor?